Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje é dia 16 de abril de 2024, uma terça-feira. Agora são exatamente 9h23 da manhã. E já de início, eu gostaria de desejar a todos vocês uma semana cheia de vitórias, cheia de conquistas, cheia de bênçãos, cheia de energia, né? Eu gosto de dizer isso já no início do vídeo, para a gente já começar a semana com animação, né? Eu vejo que muita pessoa já inicia a semana com muito peso, né, com uma carga muito pesada, uma carga negativa muito pesada, e isso não é bom, não é bom. Então eu já vou desejando aí a todos vocês uma semana cheia de vitórias, cheia de conquistas, que vocês realizem tudo o que vocês esperam para essa semana, beleza? Olha, pessoal, para esse vídeo de hoje, eu gostaria de entrar numa reflexão bem profunda que talvez não exista aqui no YouTube, que é a respeito de 3 questões. A respeito do youtuber Nando Moura. Segundo, a respeito do MBL, coisas que ficaram aí como faltantes nos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal para falar a respeito desse movimento. E terceiro, a respeito do governo Bolsonaro. 3 coisas, obviamente, que estão muito bem interligadas, mas eu gostaria de comentar essas questões com todos vocês. Eu vou tentar ser o mais racional possível aqui no meu vídeo. Se vocês tiverem alguma indagação, algum questionamento, eu peço que vocês deixem aí no campo dos comentários, porque eu sou uma pessoa que sabe ouvir, eu sei consertar meus erros, minhas falhas, meus equívocos. Eu não sou uma pessoa que vem aqui defender político X e não sabe ouvir os outros, sabe, os outros posicionamentos, desde que eles sejam assertivos, porque tudo o que dizem para mim eu vou lá e consulto depois. É assim que eu me formo como indivíduo e como cidadão pluralizado. E eu acho que todo mundo deveria agir dessa forma, pelo menos quando se fala a respeito de política, que é uma coisa muito importante, não é isso? A política está aí, não é à toa. A política não está aí simplesmente para a gente conversar com os amigos na mesa de bar ou dentro de uma faculdade, como se aqueles caras fossem intocáveis. Ah, a política é assim mesmo, e a gente passa aqui horas e horas falando de político X e Y, mas eles estão lá numa boa. Não! Políticos estão lá para representarem, porque eles definem sim o dia de amanhã. Basta ali a aprovação de uma pauta, de um projeto, né, de uma coisa ali protocolada, que pronto, as coisas podem mudar da noite para o dia, pessoal. Política é uma coisa muito séria e precisa ser discutida sim. Quando a gente fala de poder, é óbvio que política e poder são coisas assim, são gêmeos siameses, não é verdade? Mas todas essas questões só são definidas de acordo com aquilo que o público deseja. Se os políticos estão sentados naquelas cadeiras, é por causa da população, é por causa da massa. Acontece que o nosso país hoje, quando a gente fala do imaginário popular, do QI na média da população, é um desastre, não é verdade? Nós estamos diante de uma situação calamitosa. O QI do brasileiro, o QI médio do brasileiro, ele decaiu nos últimos anos, ele decaiu. As pessoas já não estão atrás de informação mais. Hoje as pessoas estão atrás de suas vaidades, fomentar suas vaidades, né? Satisfazer suas vaidades. Até porque esse também é um jogo político, trata-se de um jogo político. Você empurra ali para a população um entretenimento, mas aquele tipo de entretenimento que emburrece, um entretenimento que envaidece a ponto da pessoa ficar tão leiga, que seu QI vai lá e cai, e decai, né? E essa é uma coisa progressiva. Nas últimas décadas no Brasil, a gente tem percebido isso. Isso sem contar o índice de desenvolvimento humano, que coloca o Brasil também num ranking vergonhoso. Então é óbvio que a gente tem que falar de política, é óbvio que a gente tem que cobrar os políticos. Quanto mais a população cobra dos seus políticos, de maneira assertiva, obviamente, mais a gente mostra que sim, o nosso país está caminhando para o lado certo.
Quando você ouve uma pessoa dizendo, não precisa, não fique discutindo política, que isso aí é um atraso. Quando você ouve uma pessoa dizendo isso, tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque às vezes essa pessoa quer te manter na ignorância. É óbvio que você não tem que parar a sua vida só para falar de política. Claro que não. Tanto que não é a única coisa que eu faço na minha vida aqui, no canal. Eu tenho outras coisas, eu tenho outros planos. Para quem me segue, para quem me conhece, né, e inclusive pessoalmente, sabe que eu faço outras coisas. Eu tenho pelo menos 2 páginas no Instagram, 2 perfis, não é isso? Um perfil pessoal, onde eu publico lá as minhas opiniões essas que são colocadas, que são postadas aqui no YouTube também, na aba de comunidade. Os textos que eu escrevo vão aqui para a comunidade do YouTube. Infelizmente eu perdi muitos textos, porque só depois eu fui descobrir a comunidade no YouTube, né? Essa ferramenta onde eu posso publicar fotos dos meus textos, só depois eu fui descobrir, infelizmente eu perdi muitos meus textos. Então eu faço isso. Tem lá o meu perfil de viajante, onde eu publico fotos, várias fotos assim, que eu chamo de fotos históricas, né? Porque eu tiro foto de lugares históricos aqui da minha cidade, cidade de Belo Horizonte, e também estou tentando entrar no caminho de produzir livros, que é um problema muito grande para mim até então, até porque para eu conseguir publicar livros eu preciso de muito dinheiro, que é uma coisa que eu não tenho hoje. Eu publiquei não, eu escrevi um livro falando a respeito da história de Belo Horizonte, um livro que tem quase 1000 páginas, várias fotografias assim, icônicas, mas eu não consegui publicar esse livro. Ele está em formato PDF, está aqui no canal do YouTube, em formato de vídeo, esse PDF em formato de vídeo, e também na plataforma Kindle, para quem quiser adquirir. Ele está custando apenas R$10, tá? Até porque não tem ele em formato físico. Então, quem quiser adquiri-lo vai ter que pegar lá no Kindle, né? Ou imprimi-lo, é isso? Ou vai ter que lê-lo pelo meio virtual. O que eu não acho tão agradável assim, né? Então eu tenho outros caminhos. Discutir sobre política, né, não quer dizer que você tem que ficar focado apenas em política. Mas também não quer dizer que você tem que deixar de falar sobre política. O brasileiro ele fala que não. É uma perda de tempo. Para muitos brasileiros, né, inclusive pessoas mais velhas. Mas esse é um pensamento totalmente irracional. Porque quanto mais a gente ignora a política, mais a gente deixa para aqueles que gostam da política e que gostam de viver não para a política, mas da política. E tem muita pessoa no poder que é assim. Infelizmente, o nosso país está condicionado, sim, a vamos dizer, a uma realidade cada vez pior. Infelizmente, graças aí à ignorância de grande parte da população para muitas e muitas questões. Não adianta você cobrar de políticos coisas que você mesmo não cobra para o seu dia a dia. A verdade é essa. Não adianta você cobrar honestidade no político, não adianta você cobrar que o político haja mais, com mais força, com mais firmeza, com mais garra, não é isso? Não adianta você cobrar tantas coisas dos políticos se você também não faz isso, porque a massa, ela é muito forte, não é isso? A realidade, ela é vivida pela massa. E uma massa que não tem ali como princípio a honestidade, a força, não é isso? A valorização da moral, né? A boa conduta, a ética, a massa que não tem tudo isso carregada contigo, né? Consigo, aliás, quando ela passa a cobrar dos seus políticos uma coisa assim, coisas que ela mesma não vive, é algo totalmente fora do comum, né? Todo santo dia, todo santo dia, quando eu saio de casa, eu percebo alguma coisa assim que eu logo ligo com a aculturação do brasileiro. Todo santo dia. Desde, sei lá, entrar num supermercado e ver lá a frente do supermercado abarrotada de carros nas vagas que seriam destinadas aos idosos, né? Porque eles têm preferência ali.
Todo santo dia eu vejo alguma, não digo nem que seja uma irregularidade, porque, claro, isso daí, nessa questão, se trata de irregularidade. Mas todo dia eu noto alguma coisa, alguma característica no brasileiro comum que faz, muitas vezes, eu perder a esperança. Não adianta você cobrar político tanta coisa se você mesmo não vive isso. Porque a honestidade, a sinceridade é aquilo que você faz no oculto, longe dos olhos das pessoas. E o brasileiro, muitas vezes, ele tem aquele tal do jeitinho, né? Ah, eu vou fazer, mas ninguém tá vendo, isso aí não vai me corromper. Mas a consciência, ela é a mãe de todos nós, não é isso? Nada pior do que você ter uma consciência suja. Mas para o brasileiro, muitas vezes, essa é uma coisa que pode até, vamos dizer, ser evitada, né? Uma barreira que pode ser saltada com muita facilidade. Mas vamos lá então, pessoal. A respeito do youtuber Nando Moura. Eu conheci o Nando Moura por volta de 2016, 2017, nos vídeos que ele fazia ali contra o PT. Né? Eu me lembro até, certa vez, ele fez um compilado de vídeos falando a respeito do PT, né? Acabando com os caras, com a campanha eleitoral do PT, né? E eu achava aquele vídeo muito engraçado. Eu não vou mentir para vocês não, eu achava aquele compilado de vídeos muito engraçado. E depois eu vi o Nando realmente lutando contra o PT, mas de uma maneira mais consistente. Eu vi um Nando assim, né? Eu vi ele soltando as opiniões dele com muito mais acidez, e o engajamento que ele estava conseguindo por meio da plataforma do YouTube estava sendo uma coisa estrondosa. E a única coisa que eu pude perceber pelos vídeos do Nando foi o seguinte: olha, o povo anseia por tudo isso que o Nando está falando. Era essa ligação que eu estava conseguindo fazer até então. Porque a repercussão, né, a visibilidade que o Nando estava conseguindo aqui na plataforma do YouTube era estrondosa. E cada vez mais o Nando estava conseguindo puxar as pessoas ali para a sua visão que até então era uma visão conservadora, era uma visão muito forte, uma visão conservadora muito forte, muito consistente, e eu admirava muito a figura do Nando, assim como grande parte das pessoas aí da plataforma do YouTube, né? Claro que tinha as pessoas que odiavam o Nando, né? Sempre existiram essas pessoas que desejavam a morte dele, que falavam mal dele, do filho dele, da esposa dele, do pai dele. Sempre vão ter essas pessoas assim, com uma mentalidade nojenta e perversa. O Nando sempre sofreu com isso. E eu me lembro que o Nando fez questão de trazer coisas exclusivas aqui para o YouTube, que nenhum outro canal fazia questão de trazer. Por exemplo, aquela desavença que existia por parte da direita em relação ao MBL, o Nando trouxe uma entrevista bem interessante, bem importante, que foi aquela entrevista realizada com o Kleber Teixeira, né, que foi o advogado do Fernando Holliday, hoje ao lado aí do Bolsonaro, né? O Kleber Teixeira trouxe várias acusações contra o MBL com provas, e o Nando Moura ele pôde atestar disso muito bem. Se eu não me engano, o Kleber levou uma caixa, né, só de provas. Só falando a respeito do MBL, que era um grupo que até então não tinha CNPJ, a respeito do Renan Santos, da família Santos no geral, né, do Renan, do Alexandre, da irmã desses dois aí, né, e do pai do Renan Santos, do Alexandre Santos, a irmã aí desses dois, que não mora aqui no Brasil, mora na Europa. O pai do Renan Santos, ele tem aí 2 CPFs, não é isso? O Kleber trouxe todas essas questões com provas, né? E o Nando Moura trouxe isso com exclusividade, até porque existia sim pelo menos, não digo uma rixa, né, mas uma divergência bem forte, né, entre o Nando Moura, grande parte da direita, e o MBL, que se dizia aí, vamos dizer, uma direita liberal, né? E outras coisas que o Nando trouxe vamos dizer, a abertura que ele deu ao Felício para falar a respeito de aquecimento global e responder ao Pirula, né,
que disse várias coisas contra o Felício, dizendo que ele não passava de um bobo, um burro, um mentiroso, né? Sendo que o Felício é um cara que entende de meteorologia, assim, muito melhor que grande parte dos profissionais aqui do Brasil. É um cara que está nesse meio há anos e anos e anos. Tá ele lá junto com o professor Molion, né? São pessoas muito inteligentes, muito perspicazes nessa questão. O Nando Moura deu essa abertura, deu esse espaço, e também para outras entrevistas, né? Então é um canal que tinha ali um conteúdo popular, até hoje tem um conteúdo popular, né? Uma linguagem popular e que ganhava muita visibilidade. No entanto, a gente via assim que o Nando Moura estava tendo uma certa proximidade com alguns integrantes do MBL, como, por exemplo, o Arthur Duval, né? O Arthur Moledo Duval. Esse cara é um caso à parte. Por quê? Por que é um caso à parte? Porque estava existindo ali, eu digo que uma manipulação por parte do Arthur em relação ao Nando Moura. O Arthur Duval, ele conseguiu ali também uma grande visibilidade durante a época da ocupação das universidades brasileiras, as universidades públicas brasileiras. O Arthur Duval estava frequentando várias faculdades no Brasil, né? Eu não sei como que ele estava custeando essas viagens, não sei se era por parte, não sei se era com o próprio MBL ou ele mesmo estava fazendo essas viagens com o dinheiro dele, até porque ele era dono de um posto de gasolina, não sei, né? Então ele tinha dinheiro, né? Não dá para falar que ele não tinha, porque ele tinha. Mas ele estava fazendo essas viagens, né? E questionando os alunos dessas universidades, que até então estavam sendo ocupadas, né? A minha própria faculdade, né, a UENG, foi ocupada, né? Eles estavam nos impedindo de estudar na época, eu me lembro bem. Os alunos estavam acampando dentro da faculdade, invadindo a sala de aula e tirando os professores da sala, dizendo que eles não podiam dar aula, que eles, na verdade, eles estavam contra uma PEC que ia contra os professores, mas não tinha nada disso. Eles sequer leram a PEC, né? A PEC tinha o quê? 8 ou 9 páginas, contando com a capa. E aí o Arthur Duval, ele questionava esses alunos, o que eles falavam? Não, a PEC tem 80, 90 páginas, ou seja, eles nem sequer leram a PEC, foram cooptados por grupelhos de redes sociais e tudo mais. E aí fizeram esse protesto, né? Esse protesto que, na verdade, é uma coisa que não pode. É uma coisa ilegal, você impedir os outros alunos de estudarem numa universidade que é pública, né? E outra coisa, né, impedir de transitarem numa universidade, que também foi uma coisa que eles não permitiram na época, é um crime, né? Obviamente é um crime. E o Arthur estava lá questionando. O Arthur, ele conseguiu cooptar também o Nando Moura no que tange a respeito da direita. Quem é que não se lembra da treta que teve entre o Arthur Moledo Duval e o Alan dos Santos? Teve uma treta lá, que o Alan dos Santos comprou um salgado pro Arthur, e sei lá, eu acho que cuspiu no salgado. E o Arthur Moledo Duval, cá entre nós, né? É um cara que não se ofende com tanta facilidade. Ele não se ofende, cara. Vocês já perceberam isso? Ele não se ofende, ele não recua. Ao mesmo tempo que ele tá aqui, ó, descendo o cacete em você, no dia seguinte ele tá ali, sendo seu amigo, né? Olha, cara, eu sei que tem nossas divergências, mas nós precisamos esclarecer alguns pontos aqui. É o jeito que ele conversa, né? E o mesmo funcionou com o Nando Moura. O Arthur conseguiu convencer Nando Moura de que o Alan dos Santos era sim um cara perverso. Conseguiu convencer ele dessa narrativa, né? E o Nando Moura, cá entre nós, pessoal, ele ajudou em muitas questões em garantir relevância para o canal Terça Livre, que era do Alan dos Santos. O Nando Moura conseguiu ascender desse cara em muitos pontos. Isso é fato. Fato. E eu sou testemunha disso. O Terça Livre, até então, não era um canal com tanta relevância. O Nando Moura começou a divulgar esse canal dele, esse canal lá no canal dele. E aí o Alan dos Santos, com o tempo, ele foi conseguindo ali juntar vários eleitores bolsonaristas, ou futuros eleitores bolsonaristas, né? Porque até então o Jair Messias Bolsonaro
não tinha sido eleito, ele apenas ia se lançar candidato à presidência da República, mas não tinha sido eleito. E todo mundo estava tendo essa esperança, né? Então os mesmos seguidores ali do canal do Nando Moura, os mesmos inscritos do canal do Nando Moura, grande parcela desses inscritos estavam lá no Terça Livre também. Só que aí parece que com o tempo o que houve foi um afastamento. E eu acho que teve sim uma parte do MBL entrando nesse conflito. E eu achava isso muito engraçado, né? As pessoas diziam, não, que nós temos que unir a direita tá desunida, tá cada vez mais se desintegrando, né? Mas eles diziam isso com, vamos dizer, mais ou menos com o seguinte viés, de que na verdade os conservadores que estavam acabando com a reputação do MBL, quando na verdade o que estava acontecendo era o contrário, o MBL é que estava fazendo o quê? Criando uma divisão dentro da direita conservadora. E aí vocês podiam ver, né? Depois de um certo tempo, Nando Moura começou a falar algumas coisas a respeito do Alan dos Santos. De que ele está recebendo doações aí de superchat, né? Doações muito caras, R$300, 200, R$300, e sem parar. Um cara que não tinha nada no bolso, agora está tendo muito dinheiro, e que agora está morando em Brasília, e que não era assim, que agora está vivendo uma vida aí, tá vivendo uma vida que ele não tinha antes, porque eu ajudei, que agora está morando nos Estados Unidos. Vocês viram isso, vocês puderam testar disso também juntamente comigo, né? E eu sei que muita coisa no meio tem a ver com o papel do MBL. Porque o MBL, em relação ao Terça Livre, né, e mais especificamente com a figura do Alan dos Santos, sempre teve uma rixinha, mas uma rixinha que até então, pelo que eu via lá no início, era uma rixinha infantil, mas que foi cada vez mais, vamos dizer, condensada, né, fermentada, a ponto de isso virar uma crise política mesmo. E uma polaridade dentro da própria direita. E eu acho que uma polaridade que, infelizmente, eu posso dizer, pessoal, uma polaridade que fez até, assim, com que o Bolsonaro caísse de credibilidade. Porque muitas pessoas foram cooptadas com essas narrativas de que Alan dos Santos era um criminoso, né? De que Bolsonaro era um corrupto, quadrilheiro, vagabundo, assim como o próprio Kim Kataguiri soltou numa sessão lá na Câmara, né, em plenário na Câmara, ele soltou isso publicamente, né, inclusive ele próprio publicou esse vídeo. Então você viu ali, né, uma direita cada vez mais polarizada, afastada mesmo. Mas eu posso dizer para vocês que o MBL causou muita, né, foi o responsável por causar essa polarização com muito mais consistência do que os próprios conservadores. Porque os conservadores, pelo que eu via, em relação ao MBL, era só um mero desprezo. Era mais um desprezo. Olha, esse movimento é um movimento que é suspeito. É um movimento suspeito, porque os caras ali, eles falam mal, né, do Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, que é um cara que trouxe a direita para o país, não foi nem uma pessoa responsável por fazer a ressurgência da direita, não. Ele fez surgir uma direita que até então não existia, né? Não existia, como é que eu posso dizer? Não existia essa imagem da direita, essa direita imagética, não existia. Existiam pessoas de direita no oculto, até então, né, antes da Constituição ser elaborada, né, durante o período militar, existiam as pessoas da direita, pessoas com pensamento direitista, né, Carlos Lacerda, isso, um pouco ali do Tancredo, um pouco ali também dos outros escritores, né, Gilberto Freire e tudo mais, Adhemar de Barros. Existia essa direita, mas essa direita, assim, a imagem de uma direita não existia. E o professor Olavo quem trouxe essa imagem com suas referências bibliográficas, não é isso? Destruindo, assim, né? Acabando de uma maneira que eu posso dizer implacável com a academia, né? Com a produção cultural. Ele fez tudo isso sozinho e trouxe a direita.
E aí o que nós vimos por parte do MBL? Né? Um desprezo pelo professor Olavo. Um desprezo que as pessoas conservadoras falavam, olha, esse grupo é um grupo suspeito. Sem contar a aproximação que tinha do MBL com os políticos que a direita já estava criticando há muito tempo. Até a população, até a massa mais inculta sabia que eram pessoas, tome cuidado. Esses caras são perversos. Então nós vimos ali um MBL, antes do Bolsonaro se tornar presidente da República, nós vimos ali o MBL ali ao lado do PSDB, PMDB, DEM, alguns políticos de moral duvidosa, algumas personalidades de moral duvidosa. E isso tudo, obviamente, causou um impacto muito grande, uma desconfiança muito grande dentro da direita conservadora. Isso é fato, né? Kim Kataguiri elogiando Rodrigo Maia, né? Kim Kataguiri ali como uma espécie de tiete de Eduardo Cunha. Não é tiete não, nós estamos pressionando o Eduardo Cunha porque nós queremos fazer uma coisa institucionalizada em prol do bem comum da população. Todas essas desculpas, que na verdade eram desculpas esfarrapadas, e que mostravam que esse grupo, na verdade, esse movimento, tinha sim interesses próprios e escusos, e que deixava as pessoas numa desconfiança muito grande. O que a gente pôde ver, então, por parte do Nando Moura, voltando aqui, né, a um dos temas principais desse vídeo, o que a gente via no Nando Moura era uma confusão muito grande. Uma confusão mental muito grande. Afinal de contas, quem eu vou apoiar? Porque ele conseguiu manter uma certa amizade entre alguns membros do MBL. Você lembra que ele ficava zoando o Arthur Duval de Izaz, né? Ah, o Izaz. E aí criou uma proximidade muito grande. E, obviamente, quando há essa proximidade de uma pessoa que agia sozinha, praticamente sozinha, com um movimento, é óbvio que o movimento vai cooptar essa pessoa para fazer parte de suas reuniões. É óbvio que o MBL realizou reuniões com o Nando Moura, realizou discussões com o Nando Moura, com o Danilo Gentili, com outros jornalistas, como o Anta, como o do jornal Anta. É claro que teve essa união, essa reunião. Claro, eu não acredito que o Nando Moura, ele tenha se unido aí, tenha se reunido, conversado com políticos da velha política, como fez o MBL. Mas com os integrantes do MBL, eu tenho certeza que ele conversou e muito. Eu tenho certeza que, inclusive, ele participou de grupos de WhatsApp ligados ao MBL, né, isso, com pessoas, ele tem contatos, né, tem contato direto com pessoas do MBL em seu celular, eu tenho certeza disso. Então é óbvio que isso vai criando nele um outro imaginário, uma outra perspectiva, uma outra visão. E aí o Nando Moura, depois que teve aquela coisa ali, né, do Aras na Procuradoria-Geral da República, que foi sim uma atitude burra do Bolsonaro, depois que teve essa decisão burra do Bolsonaro, daí não teve vez, não teve outro. O Nando Moura rompeu de vez. E ele já estava criticando isso em 2019, ó. Cada vez mais você via uma cagada atrás da outra do Bolsonaro. E é fato, isto é fato. Eu tenho uma certa simpatia pelo Bolsonaro, sim. Tô até coçando a cabeça aqui, né? Porque eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Eu tenho uma certa simpatia pelo Bolsonaro, sim. Mas eu vi muita cagada por parte dele em 2019. 2018, 2019, eu vi muita cagada. Eu tava falando, peraí. Isso não tá certo. Não tá certo, não é assim que ele deve agir. E eu vou dizer para vocês, pessoal, muita dessa divergência que existiu dentro da direita foi merecida. Para fazer o Bolsonaro cair no descrédito, em muitos pontos, foi merecida. Porque não dava para apoiar um político, um cara que estava ali, né, no mais alto posto do poder executivo, não dava para apoiar um cara que estava cometendo uma cagada atrás da outra. E é nessa questão que eu gostaria de entrar com vocês. Pessoal, vamos falar aqui um pouco a respeito do imaginário popular brasileiro. Quando a gente fala da cultura brasileira, principalmente no que houve dentro do âmbito da educação,
O imaginário popular foi moldado em muitos aspectos, não é verdade? O poder, né, o trabalho, a determinação, né, vamos dizer, como é que eu posso dizer? A eficiência que os comunistas tiveram dentro da área da educação foi uma coisa estrondosa. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, por mais que eu seja uma pessoa totalmente anticomunista, eu posso dizer, foi fenomenal. Porque eles conseguiram fazer com que as pessoas tivessem uma visão totalmente deturpada da realidade histórica que esse país aqui viveu. Conseguiram fazer isso com as crianças até se tornarem adolescentes, depois jovens, jovens que depois se tornaram universitários. E aí, esses profissionais da educação condensar esse pensamento, né, dentro da universidade sobre esses jovens, para que assim formasse uma massa amorfa de idiotas úteis. O trabalho que esses caras fizeram foi uma coisa fenomenal. O imaginário popular brasileiro, a respeito do regime militar, ele tem ele só tem dois pensamentos extremados. Um de pessoas totalmente avessas ao regime militar e outra de pessoas totalmente favoráveis ao regime militar. Só existem essas duas vertentes aqui no Brasil quando se fala a respeito do regime militar, que foi um regime que durou muitos anos. Acontece que essas duas vertentes estão totalmente erradas. O que nós precisamos entender a respeito do regime militar, e eu posso sugerir alguns livros aqui para vocês, né? 1964, O Elo Perdido, né? Posso sugerir também o documentário realizado pelo Brasil Paralelo, né, 1964, Brasil entre Armas e Livros, que é um documentário que ainda está disponibilizado na internet de maneira gratuita. Vocês podem acessar esse documentário, em que inclusive foi transmitido, né, pelo menos tentaram transmitir esse documentário nos cinemas aqui no Brasil, mas houve um boicote muito grande, não digo boicote, mas uma censura muito grande, né, por parte da esquerda, que diziam que era um filme bolsonarista, um filme olavista, aquelas coisas todas que a gente viu que era nada a ver, né? O Brasil Paralelo, pelo contrário, eles foram atrás de especialistas, de historiadores, de pessoas no mundo inteiro para falar a respeito do regime militar no Brasil, como que foi a dominação comunista no Brasil. O que acontece, pessoal? As duas vertentes de pessoas ali totalmente favoráveis ao regime militar e totalmente contrárias são totalmente enganosas. Nós precisamos definir aqui, né, alguns aspectos do regime militar de uma maneira muito bem cuidadosa. Em primeiro lugar, os presidentes, até então, né, os presidentes do regime militar, eram pessoas, sim, muito honestas. Honestidade existia nesses caras? Sim. Não podemos negar. Vocês podem falar tudo e mais um pouco contra esses caras. Ah, porque eles eram perversos, eram maus, eram assassinos, eles eram perseguidores, eles eram pessoas assim de moral duvidosa. Você pode falar tudo a respeito desses caras, mas a respeito de honestidade e corrupção, olha, essas coisas mal se passavam ali, tá? Um exemplo claro era Castelo Branco, né? Castelo Branco era um cara muito honesto, muito honesto. Ele não, sei lá, eu acho que ele não roubava, acho que ele não pegava um lápis. Ele não pegava um lápis assim, com medo, porque o cara era um cara, ele era muito íntegro, ele era um cara muito honesto. Então, regime militar, né? Pelo menos os militares eram pessoas muito honestas, sim. Isso é fato. Tinha lá suas podridões? Tinha, mas eram honestos. A dívida no Brasil ficou muito grande? Foi uma dívida muito alta, né? A dívida que nós tivemos, né? A dívida internacional que tivemos por conta aí dos feitos dos militares, construção de estradas, rodovias, não é isso? Até mesmo a construção das universidades federais foi um período, né? Nunca houve, né? Que não, até então nunca existiu de construções de universidades federais que os militares fizeram em demasia, né? Tudo isso aumentou a dívida externa do nosso país.
realmente o período militar teve muita dívida externa. Censura? Olha, teve censura. Realmente teve muita censura. Agora, cá entre nós, será que existia muito mais censura na época ou o que existe hoje? Será que hoje não tem muito mais censura não, pessoal? Pare para pensar. Vimos aí várias páginas de Facebook derrubadas, vários perfis de Instagram derrubados, pessoas tendo suas contas bancárias ali, né, investigadas, contas bancárias de perfis de pessoas aí, né, da direita, com suas contas, suas redes sociais totalmente ali investigadas. Ora, qual que é o sentido de tudo isso? Pessoas sendo presas pelo que eles chamam de crime de opinião? Existia isso à época? Ah, não, mas não existia rede social, existia a imprensa. Mas cá entre nós, a censura ela é muito mais forte hoje. A imprensa antigamente, pessoal, o que que acontecia? Eles colocavam lá, né, as forças de autoridade colocavam lá um agente para inspecionar o que que os editoriais, né, o que que eles estavam publicando nos jornais. Eles iam lá e falavam, essa matéria não vai publicar no dia, não vai publicar, você não vai publicar. Passava-se ali 2, 3 dias, o que que eles faziam? Publicavam. Não publicavam no dia, mas publicavam depois. O que que adiantava? Ah, era o período do silêncio, era o período que a democracia estava aviltada. Ô, pessoal, o que a gente vê a democracia sendo aviltada é hoje. Tudo bem que antigamente tinha sim, né, algumas coisas que eram uma censura muito forte, de fato. Mas é muito engraçado que nós víamos pessoas antigamente que tinham uma moral que era muito mais consistente e valiosa do que a gente vê das pessoas hoje. Pergunta às pessoas da velha guarda, pessoas aí que a gente sabe que podem ser consultadas. Pergunta às pessoas que realmente viveram na época do regime militar se não era muito melhor. Se não era muito melhor. O comportamento das pessoas, não é isso? A segurança que existia, que perdurava, né, ali, né, nesse período todo, que durou décadas. Pergunta se não era muito melhor. Era sim muito melhor, pessoal. Quando se falava a respeito de casos de violência extremados, um estupro, né, um infanticídio, ou sei lá, cara, um assassinato de uma personalidade muito forte, né, uma personalidade muito conhecida, isso tudo tomava os jornais e todo mundo ficava amedrontado. Hoje é uma coisa recorrente, todo santo dia. Você liga a televisão em qualquer jornal regional brasileiro. Você vê essas notícias até com uma certa, vamos dizer, não digo tranquilidade, mas um certo costume. Você vê aquilo ali e fala, normal, uma certa normalidade, né? Normal. Todo dia acontece nesse país crime de estupro, assassinato, crime hediondo mesmo, né? Latrocínio, todo santo dia. E não é só em uma região do país, não. Nos 5 cantos do país você vê isso. Todo santo dia. Antigamente não era assim. Bastava uma notícia de jornal falar, teve assassinato de fulano, né? Ligado à política, teve assassinato de fulano, uma personalidade muito forte. Pronto, todo mundo ficava amedrontado. Então, perseguição, tinha perseguição? Tinha. Mas o que estava acontecendo? O que acontece hoje, pessoal? Será que não tem perseguição hoje, não? Será que não tem perseguição hoje, não, pessoal? Será que a perseguição hoje não é muito forte, muito mais forte, não? Quando a gente fala a respeito das pessoas que foram mortas pelo regime militar, o número oficial das pessoas mortas pelo regime chega a menos de 500 pessoas, 490 e poucas pessoas. É um número muito pequeno. Agora, quando a gente fala, por exemplo, a respeito do número de pessoas mortas durante o governo do PT, mais especificamente do PT, um número crescente,
que chegou à casa dos 70 mil assassinatos por ano. 70 mil por ano. Em quase 20 anos de regime, 20 anos de regime, não é isso? O número oficial, 490 e poucas pessoas. Governo do PT, em um ano de regime do PT, assassinatos na casa dos 40 a 70 mil. 40 não, 50 a 70 mil. 40 na época ali de Itamar, FHC, não é isso? Mas quando veio o governo do PT, pimba. Principalmente quando houve lá, né, o Estatuto do Desarmamento, que desarmou a população de bem. Mais do que isso, né, eles conseguiram instrumentalizar a classe artística, né? Eles conseguiam fazer a classe artística uma ferramenta para consumir, e também a classe jornalística, nem peso, para consumir o imaginário da população, o imaginário popular, de que armas só traziam violência. Então a própria população entregou suas armas para a gente ver aquela cena icônica, né, dos caminhões rolo passando por cima das armas, como se aquilo ali fosse trazer a paz para o país. Viva a paz, chega de armas, chega de violência, nós precisamos viver a paz. Isso foi um cuspe na cara da população. Isso foi eu não digo um cuspe, né? Foi uma chuva de diarreia na boca da população. Foi isso. Porque dali para frente, foi para trás, né? O número de assassinatos aumentou, de homicídios, latrocínio e tudo mais aumentou. Cada vez mais a insegurança imperou no nosso país, que até então, até 2002, claro, já existia uma certa insegurança, mas não era tão evidente quanto a gente viu depois ali, né, da candidatura, da eleição, né, do Lula. Quando o Lula foi eleito. Nós não víamos até então. Aquilo foi uma coisa estrondosa. Pessoas morrendo, pessoas passando por insegurança, né? Hoje a gente pode atestar isso com os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos. A gente pode tirar mais ou menos uma média de que a maior parte das pessoas ao nosso redor já foram assaltadas, já foram roubadas pelo menos uma vez na vida. Se você consultar essas pessoas, eu posso afirmar com clareza, mais de 80% delas, as pessoas que a gente consulta, tem medo de viver no Brasil. Tem medo. As casas, vocês veem pelo aspecto material das casas brasileiras. As casas são como fortificações, com câmeras, não é isso? Tem que colocar concertinas, tem que colocar uma rede de vigilância a mais eficiente possível. Tudo porque os bandidos, eles mandam, eles que comandam. E não deveria ser assim a realidade. Os bandidos deveriam temer a população de bem, porque é uma coisa óbvia, né? Os bandidos têm que ter medo das pessoas, e não o contrário. As pessoas hoje, nas ruas, elas têm que sair com medo de bandido. Até mesmo pessoas que vão trabalhar, cara, vão exercer um serviço honesto, como motoristas de aplicativo, né, entregadores, seja, sei lá, motoboy, office boy, né? Ou até mesmo o simples fato de uma pessoa ter que pegar um ônibus para ir estudar, trabalhar, as pessoas morrem de medo, cara. Quem é que não se lembra daqui em Belo Horizonte, um jovem rapaz que estava lá na estação do MOVE? O MOVE foi um sistema, né, que foi implementado aqui em Belo Horizonte para fazer com que os transportes públicos, né, os ônibus, tivessem uma maior eficiência para chegar aos pontos, para poder embarcar e desembarcar pessoas. Então eles criaram faixas exclusivas. Hoje, na região central aqui em Belo Horizonte, e várias outras regiões metropolitanas, né, as regiões que eu posso falar adjacentes, tem essas pistas exclusivas para atender essa demanda, esse grande número de pessoas, e com faixas exclusivas, né? E geralmente são faixas que estão ou no canto das vias ou então nas faixas centrais. Teve um caso aí, eu acho que foi por volta de 2015, 2016, onde um jovem estava dentro da estação do MOVE, estações essas que são aí fiscalizadas e vigiadas por agentes de segurança pública, né?
mais especificamente da GCM, né, a Guarda Civil Municipal. O jovem tava lá com fone de ouvido, cara, eu juro pra vocês, ele tava com fone de ouvido, e aí o bandido chegou com uma faca, mandou ele passar o celular, ele não ouviu, e aí o bandido foi desferir uma facada na barriga do jovem, o jovem que tava indo estudar, cara. Entendeu? Eu tô dando um exemplo aqui raso pra vocês de como é que é o crime no Brasil. Então, você já vive numa situação de insegurança total. Quem diria, então, perto dos agentes de segurança que deveriam trabalhar para nos ajudar, para nos proteger? Muitas vezes eu não estou culpando os agentes de segurança, não. Eu estou falando que a realidade é tão esmagadora, cara. É tão miserável que os agentes de segurança pública, eles próprios não têm meio de ação. E eles próprios foram moldados com esse imaginário popular de que políticas públicas funcionam muito bem. Eles próprios entendem, eles entendem isso e incorporam isso na vida deles. Os agentes de segurança pública, você pega qualquer escalão, de qualquer patente, eles incorporam isso na vida deles e realmente acreditam que essas políticas públicas funcionam. E quando eles veem que um caso desses acontece, como de um jovem rapaz, né, indo estudar, cara, dentro de uma estação do móvel, para pegar um ônibus e estudar, leva uma facada na barriga. Quando eles veem isso, eles acham que é apenas um caso isolado. Não, nós temos que fortalecer as políticas de segurança pública, porra! Olha só! Mas a respeito do regime militar, veja só, pessoal. O que os militares fizeram? E olha que tudo isso serviu de instrumento para que o Bolsonaro se inspirasse e montasse o seu governo. Durante o regime militar, os militares colocaram pessoas técnicas nos ministérios. Mas, claro, todas ali pessoas ligadas ao militarismo. Mas pessoas técnicas. Então foram colocando ali, se você é técnico nesse tipo de ministério, eu vou te colocar nesse ministério e ponto final você vai assumir. Isso, na verdade, é uma ideologia positivista. E o Nando Moura, que é uma pessoa aqui, né, que faz parte de um dos 3 principais temas aqui deste vídeo, o Nando Moura, ele sabe muito bem a respeito disso. Mais, inclusive, do que 90% dos produtores de conteúdo digital ligados à direita aqui no Brasil. O Nando Moura sabe, não tudo, mas sabe muito bem a respeito de revolução cultural. E ele sabe o que é o positivismo, essa ideologia que só traz problema. Os militares, eles colocaram técnicos no poder. Até porque as academias militares, até então, eles ofereciam o ensino técnico às pessoas. O ensino técnico no Brasil, durante o regime militar, ele era muito forte e saudável. Isso era bom. Por quê? Já existia na época a consciência de que jovens, menores aprendizes, né, ou até mesmo as pessoas dentro das academias militares, existia a consciência de que se você colocasse essas pessoas para estudarem uma profissão desde cedo, elas não iriam para a vagabundagem. E essa é uma coisa certa, de fato. Nas academias militares, eles fomentavam esse tipo de ensino técnico, porque era interessante as pessoas aprenderem outras profissões e também ajudarem dentro das academias. O Bolsonaro, por exemplo, vocês sabiam que o Bolsonaro ele tem um curso de eletricista? Ele estudou um pouco disso. Ele estudou, ele entende um pouco a respeito disso. Dentro das academias militares, eles profissionalizavam, entre aspas, as pessoas por meio desses cursos técnicos que eram oferecidos em massa. Pergunte aí às pessoas da velha guarda como que era o ensino técnico no Brasil durante o regime militar. Os jovens tinha essa coisa de jovem aprendiz mesmo, que era sustentado e era fomentado pelo governo. Era fomentado. Não era essa coisa fajuta hoje, não. Que você vai nesses cursos oferecidos pelo governo e não tem vaga direito, não tem profissional para ministrar cursos direito. Se você vai lá atrás de um curso gratuito, você tem que esperar meses ou até anos para conseguir uma vaga nesses cursos. Não era essa coisa fajuta, não, era uma coisa fomentada, porque eles sabiam que por meio disso eles iam, assim, acabar com a vagabundagem. Tanto que existia até um horário para as pessoas voltarem para suas casas
durante o período do regime militar. Dava 10 horas da noite, ó, para casa. Não tem malandro na rua, não. A não ser as pessoas que, infelizmente, tinham que voltar muito tarde dos seus serviços. Ou então voltavam tarde das faculdades, né, serviço dos cursos preparatórios, cursos técnicos, que realmente tinham pessoas que voltavam mais tarde. Mas as pessoas, quando eram paradas pela polícia, elas tinham que comprovar isso. Elas tinham que comprovar que estavam voltando de um determinado lugar, né? Elas desciam lá, né? Muitos pegavam um ônibus, né? Ou então voltavam a pé desses lugares. Mas quando era parada pela polícia, a polícia era muito firme mesmo, era muito brava. Né? E justamente, né? De forma justa, né? Parava e perguntava, você está voltando de onde? Ah, estou voltando de uma festa, estou voltando. Dependendo da resposta da pessoa, né? A casa caía. Mas assim, de maneira justa. Você não via vagabundagem explícita, assim como a gente vê hoje. Claro que tinha os vagabundos, sim, né? Sempre existiu vagabundo, não tem jeito, né? Mas os vagabundos, pessoal, até a vagabundagem tremia de medo. Não era essa vagabundagem hoje, que a vagabundagem que eu posso dizer, que expõe até publicamente que detesta a polícia, que tem nojo da polícia, que deseja a morte da polícia, não. Era uma vagabundagem que tremia quando via a polícia. Tremia. E era uma vagabundagem também que era moldada pela classe artística. Quem é que não se lembra da Tropicália? E os ditadores da Tropicália? Gilberto Gil, Caetano Veloso e afins. Porque esses caras eram os ditadores da música até então. Quem é que não se lembra disso? E todos eles tinham letras em suas músicas que, por mais que existissem ali certas conotações contra o regime, eles tinham sim essas letras que eram para moldar o imaginário popular. E hoje a gente vê isso em peso até nas escolas e nas universidades. Quantas vezes nós não vimos, por exemplo, letras das músicas do Caetano Veloso, Gilberto Gil, expostas em questões escolares e de vestibulares, inclusive. Provas escolares e de vestibulares. No Enem, né, isso até mesmo em vestibulares fechados aí de faculdades, vestibulares de faculdades específicas. Nós vimos isso até hoje, né? Responda o que você pôde entender da música de Caetano Veloso, né, a respeito do trecho Afaste-se de mim esse cálice, nem é Caetano Veloso, porra. Pega aí um trecho da música do Caetano Veloso, sei lá, e interprete essa música, né? Essa música, né? Afaste-se de mim esse cálice, eu nem sei quem canta. Esqueci o nome do autor, porra. Vou achar aqui. Do Chico Buarque. Chico Buarque, eu tava esquecendo o nome dele. Pegue aí do Chico Buarque a letra, a letra da música Afaste de mim esse cálice, interprete o que você entende, qual que é a relação dessa letra com o regime militar. Né? Cálice com cálice, né? Com uma ênclise, né? O cálice, a palavra cálice, e a cálice com a ênclise, né? No final aí. Faça uma interpretação dessa música. Então, olha a distinção que existia entre o regime militar e hoje, que tem uma vagabundagem muito mais escancarada, né? Você vê a classe artística sendo dominada por bandidos mesmo. Pessoas hoje, né, com ficha suja, ficha porca, né, não digo nem suja, mas emporcalhadamente suja, e que viram artistas, e que viram referências, e que referências essas que caem sobre o imaginário popular, e mandam e desmandam, né? É assim que a gente vê o país hoje. Mas em relação aos ministérios ali, né, dos militares que eu estava falando agora há pouco, o que aconteceu? Por conta dessa ideologia positivista dos militares, coisa que o Nando Moura entende muito bem. Graças a esse ensino técnico, não dentro dos cursos
oferecidos nas academias militares apenas, né, mas para o povão em si, por conta desse ensino técnico militarizado, o que acontece? Não existiu, não se passou dentro desse período, não existiu a aplicação de um ensino que falasse a respeito de revolução cultural. Até porque os militares, eles não entendiam disso. Eles nunca tinham lido nenhuma obra a respeito de revolução cultural. Eles não tinham referências bibliográficas para isso. Falava-se de Marx, de Karl Marx, falava-se. Falava-se de Engels, falava-se de Nietzsche, falava-se, mas não com tanta consistência, não é isso? Agora, e os outros autores? Falava-se a respeito? Não, não se falava. Falava-se a respeito de escola de Frankfurt, como é que se deu ali, né, essa mudança de Marx para os sociólogos marxistas na escola de Frankfurt? Não, os militares não entendiam isso. Só a esquerda tinha esse conhecimento. E a esquerda, ao mesmo tempo que os militares estavam ali articulando seus ministérios, a esquerda estava agindo ali, agindo de acordo com aquilo que os próprios militares estavam produzindo a favor da esquerda sem saber, sem perceber. Ora, primeiro, fichar todo mundo. Será que essa foi uma boa ideia? Fichar todos os profissionais? Até então nós tínhamos pessoas que eram realmente competentes sem terem um comprovante de sua competência. Seja aí um certificado, né, uma carteirinha do Clube X, Clube Y. Não, as pessoas não precisavam disso. Quer um exemplo? Jornalistas. Os jornalistas antigamente, eles eram ensinados a serem jornalistas, ensinados por pessoas mais velhas do jornalismo. Então elas aprendiam a escrever melhor, não é isso? Aprendiam a mostrar suas opiniões de uma maneira mais correta, que conseguisse convencer melhor o público. Então os jornalistas, eles eram treinados até que se tornassem assim profissionais do jornalismo, mas sem aquela coisa fichada, né? Não precisava disso. Tanto que tinha pessoas menores de idade dentro dos jornais, né? Não ali como como é que fala? Como editoras mesmo, né? Como produtoras de redação. Não. Mas esses menores de idade, eles trabalhavam nesses jornais. Seja como office boys, alguma coisa. Mas eles ajudavam, eles contribuíam de certo modo. Então, quando houve essa obrigação feita pelos militares de fichar todo mundo, isso foi maravilhoso para os comunistas. Foi maravilhoso. Por meio dessa coisa fichada, enquanto estava tendo infiltração comunista aqui no país, os comunistas conseguiram pegar o nome de todo mundo, dos profissionais, todos os profissionais aqui do país, digo todos não, né, mas grande parte dos profissionais, e levar lá para os documentos, né, dos países comunistas ali do leste europeu, e arquivar esses documentos. Tem nomes de pessoas ali do nosso país, profissionais do nosso país, que estavam nesses documentos, que depois foram abertos pelo próprio Mauro Abranches, né? Na antiga STB tcheca, acho que era tcheca, né? Na antiga STB, nome dos profissionais aqui de todas as regiões do país. Desde um pedreiro, podia ser até um pedreiro, um carpinteiro, qualquer coisa, ou então profissões até mais simples, até médico, advogado, juiz, estava tudo lá. Graças a quem? Aos militares, que ficharam todo mundo. E além disso, o que eles fizeram? Construíram universidades, assim como eu falei, foi o maior período que construíram universidades federais no país. Isso tudo para a esquerda é maravilhoso, maravilhoso. Então eles não entendiam, os militares não entendiam de revolução cultural e ao mesmo tempo estavam ajudando, de certo modo, a esquerda sem perceber. Eles combatiam os comunistas armados, de fato, né, precisavam ser combatidos, combateram mal, né, porque podia ter matado uma penca de gente que está aí, né, falando bosta e que articula o PT hoje, até hoje, né, deixou de matar alguns vagabundos, né, que estão vivos até hoje aí, velhos canalhas. Estavam combatendo a esquerda armada e a esquerda intelectualizada, ó, trabalhando avidamente
porque sempre tiveram essa visão de longo prazo, curto, médio e longo prazo. Curto e médio prazo eu posso dizer que foi quando eles elaboraram a Constituição, né, apresentada por Ulisses Guimarães, e que eles falaram que foi uma abertura à democracia, né? E aí veio o pluripartidarismo, aquela coisa toda, né? Aquela, vamos dizer, um incêndio, um escândalo de crimes de corrupção que nunca antes foi visto na história da República, né? De governo a governo, Sarney, Itamar Franco, por aí vai. Uma palhaçada atrás da outra, né? E personalidades desprezíveis tomando conta da política, como Leonel Brizola, né? Que até então era um bunda mole, fujão, cagão, né? E aí começou a tomar muita conta, tomar conta da política, como se fosse assim, o cara que ia transformar, ia revolucionar. E eu acho que até, de certo modo, né, o Ciro Gomes, ele se inspira muito na figura do Brizola. Nós vimos tudo isso, e quando a gente foi perceber, já era tarde demais, né? A esquerda já tinha dominado tudo. Eles viveram a hegemonia que Antônio Gramsci já ensinava há muitos anos, né? Há mais de, sei lá, mais de 50 anos, falando dentro do período militar. Há mais de 50 anos o Gramsci já falava a respeito. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Os militares foram responsáveis por trazer as cagadas que a gente vive hoje. Porque dentro do meio militar não existia essa coisa de ensinar sobre revolução cultural. Dentro das academias militares, eles distribuíam livretos, né, isso, para os alunos estudarem, né, os aspirantes, os recrutos. Eles distribuíam livretos, né, de aprender sobre educação moral e cívica, essas coisas todas. Mas tudo dentro de uma ordem técnica. O que é uma técnica, pessoal? Uma técnica é uma coisa sólida, né? Ela não parte para estudar as nuances do momento. Não, é uma coisa sólida, ela é aplicada. Tanto que grande parte dessas coisas aí, dessa moral, dessa educação moral e cívica, lá de 50, 60 anos atrás, ainda é aplicada hoje, porque não mudou, é uma técnica, porra. Quando se fala de revolução cultural, aí são outros 500. Cadê a classe intelectualizada para a revolução cultural? Não existiu. Os próprios militares não permitiram. A outra classe, até mesmo a classe política, né, de Tancredo Neves, é isso? Carlos Lacerda, que iria assumir o poder. Depois os próprios militares não permitiram que eles assumissem. E foram eles os responsáveis por denunciar aí os vagabundos. Ademar de Barros, eles denunciaram. Todos eles, pessoal. Os militares, eles aproveitaram desse trabalho que essa direita, vamos chamar de direita, né? Entre aspas, direita, né? Estava fazendo. E os militares entraram de pouquinho a pouquinho e pronto, tomaram o poder. Um poder que eles prometeram, entre aspas, devolver 6 meses depois, que eu acho que seria, sei lá, talvez assumido pelo próprio JK, né? O Juscelino Kubitschek. O que eles fizeram? Não devolveram. E aí teve um período assim, né, de ascensão do período militar e depois de decadência, né? Foi até Médici, né? E aí depois foi só decaindo até que foi feita essa abertura para o pluripartidarismo e o que eles chamam hoje, com toda a pomposidade do mundo, de nova democracia. O que eu posso dizer, pessoal? Grande parte das coisas que acontecem hoje foi devida ao regime militar. Falando a respeito do Bolsonaro. Logo eu vou falar do MBL. Falando a respeito do Bolsonaro. Bolsonaro sempre se inspirou no regime militar. Várias vezes ele condecorou pessoas, né, figurões ligados ao regime militar, como foi o caso do Brilhante Ustra. Né? Brilhante Ustra, pessoal, eu não sei, nunca estudei muita coisa a respeito dele, mas eu não sei se era uma pessoa boazinha não, tá?
Eu não sei se era uma pessoa boazinha, não. Claro que o Bolsonaro tem todo o direito de falar a respeito dele e tudo mais, condecorá-lo, blá, 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 blá. Ele pode fazer isso. Ele pode, né? Mas todo mundo condenou o Bolsonaro por causa disso. Porque o Bolsonaro ele tem uma visão, até que eu digo que, assim, meio que infantilizada do regime militar. E é uma coisa até compreensível. Porque o Bolsonaro, mesmo ele sendo um militar, né? Ele foi militar da reserva, né? Ele fez parte desse imaginário popular, né? Moldado pela esquerda. Mesmo ele sendo militar. Ora, militar não tem vida própria, não? Não tem vida de cidadão comum? Não, é óbvio que tem. E não anda paisana, não tem a vida de cidadão comum, não, é óbvio que tem. Então Bolsonaro ele foi cooptado por esse imaginário popular do outro extremo. O extremo que diz que os militares, eles eram, né, pelo menos assim, quase que na sua totalidade, bons e, vamos dizer, necessários para o país. Olha, eu acho que o Bolsonaro ele tem uma visão meio que enganosa dos militares. Eles foram bons? Sim. Basta vocês analisarem, né, qual que é a reputação que eles tiveram no meio do povo. Em meio ao povo, né? Qual que é a opinião que a massa teve? Qual que foi a opinião que a massa teve em relação aos militares? A massa que viveu na época, né? E que está viva hoje. Pergunte, questione essas pessoas. Pergunte se de fato eles eram malvadões, perseguidores, essa coisa toda. Pergunte. Mas eu posso dizer uma coisa. Quando se fala de revolução cultural, foram extremamente incompetentes. Incompetentes. E fizeram uma coisa tão insustentável, tão fodida, que tudo que a gente está acontecendo hoje é reflexo das cagadas dos militares. A verdade é essa. Então, tiveram acertos, mas tiveram erros que estão comprometendo a nossa vida até hoje. Então essa visão idealizada, né, do Bolsonaro em relação aos militares é uma visão enganosa, pessoal. Muito enganosa. Mas qual que foi então o estilo de fazer política do Bolsonaro? Reunir ministros também técnicos, assim como foi feito durante o regime militar, o que eles chamam de golpe, o que eles chamam de revolução, assim como fora feito pelos militares durante o regime. Só que no caso do Bolsonaro, ele não colocou ali no seu corpo de ministros militares apenas, não. Colocou pessoas também, pessoas comuns. Pessoas não ligadas ao militarismo. Claro que o corpo de ministros que ele reuniu, ele consultou muitas pessoas, ele apresentou as pessoas até mesmo durante a sua campanha. Ele fez isso, ele apresentou esse corpo de ministros durante a sua campanha. Mas qual que é o problema de colocar técnicos no poder, pessoal? De novo, repetindo a coisa toda aqui. Não adianta você colocar pessoas de caráter puramente técnico se não entendem absolutamente bosta nenhuma de revolução cultural. Não adianta. É um erro, pessoal. Até então, né, quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República em 2018, já tínhamos uma figura que entendia melhor do que qualquer outra figura que esse país já viu a respeito de revolução cultural. O nome dessa figura era Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Ninguém, eu afirmo isso categoricamente, eu coloco a minha mão no fogo, eu afirmo categoricamente, não existiu e não existe até hoje ninguém, não existe ninguém tão capaz de falar de revolução cultural quanto esse homem. Não existe. E não existiu e não existe até hoje. Nunca existiu um homem tão capaz quanto esse cara para falar a respeito de revolução cultural. O velho foi foda mesmo. Então o Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão. Não é isso? Primeira denúncia do professor Olavo. Olha, primeiro que se candidatar a conservador, que se lançar como candidato conservador, vai ganhar, vai vencer as eleições para presidente da República. Foi o caso do Bolsonaro, só que o professor já denunciava, ó, não adianta colocar um presidente conservador na presidência da República se não tivermos o apoio da massa. E qual que é o apoio da massa, pessoal? É simplesmente sair gritando, é o mito, é o mito. Não.
Não é isso. Qual que é o apoio da massa? O apoio no campo cultural. O que existia até então? O que existia até então de apoio cultural para fazer com que o movimento conservador, poderia ser chamado de movimento, pudesse prevalecer? Nada foi feito. Nada foi feito. Né? A classe intelectualizada, o que nós tínhamos de intelectuais? O que nós temos, gente, até hoje de intelectuais da direita? Nada. Você vê pessoas fazendo livros de conteúdo promocional sempre para se promoverem mesmo. Não é aquela coisa de, não, eu vou mudar o imaginário das pessoas, eu vou bater de frente com a esquerda, porque dentro do próprio regime militar, a esquerda já produzia muito livro, pessoal. A esquerda produziu livro demais. Então, se você quer combater a esquerda, você não tem que produzir um livro apenas e achar que vai combater todo, vamos dizer, o conteúdo literário, né, as publicações da esquerda. Não vai combater, você tem que combater em número, em grau, em proporção, pessoal. Tá entendendo? Então não adiantou. Cadê as lideranças populares para liderar as massas mesmo, para apoiar o presidente no seu trabalho? Não existia. Não existe. Não existe. Sabe por quê? As chamadas lideranças populares hoje, o que elas fazem? Viram políticas. Então abandonam as massas. Vocês estão entendendo? Se nós precisávamos de líderes, de pessoas capacitadas para fazer prevalecer a figura do presidente e fazer com que ele agisse com muito mais tranquilidade, isso não se passou por aqui. Isso não se passou por aqui. Então Bolsonaro entrou a esmo, reuniu um grupo de ministros a esmo, que até então muitas pessoas desconheciam. Quem aqui já tinha ouvido falar, por exemplo, de um Weintraub, né? Sei lá, cara, vamos pegar um outro, do Ricardo Salles. Ninguém tinha ouvido falar. Ninguém tinha ouvido, eu tenho certeza, muita gente sequer tinha ouvido falar. Ouviu falar de um ou dois ali. Bolsonaro apresentou esses ministros ao povo, mas quem é que auxiliou Bolsonaro a reunir esses ministros? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar quem que auxiliou Bolsonaro a reunir esses corpo de ministros? Eu tenho um palpite. Tenho um palpite muito bom. Militares que aproveitaram da ascensão bolsonarista para assessorar o Bolsonaro. Eu tenho certeza. Bolsonaro é um cara tão íntegro, cara, né? Em algumas questões aí, você pode ver que ele é um cara tão íntegro, tão justo, que mesmo ele tendo sido abandonado pelos militares, ele foi abandonado. Quem é que não se lembra do Bolsonaro indo lá, ó, contra o Estatuto do Desarmamento, sozinho, sem ninguém ao lado dele? Quantas vezes o Bolsonaro, como deputado, esteve lá, sozinho na Câmara, né, a favor de pautas que o povo, a maior parte do povo brasileiro é a favor? Quantas vezes ele esteve sozinho e depois que ele se ascendeu ao poder, os militares foram, né, e aproveitaram, foram a reboque, né, dessa campanha, dessa popularidade dele. Bolsonaro ainda assim permitiu que esses caras se aproximassem dele, porque ele tem uma visão assim idealista dos militares, né? Aquela coisa fantasiosa. Então, ao mesmo tempo que é muito honesto, muito justo, é muito burro, né, cara? Foi muito burro da parte dele. Então ele foi mal assessorado, ele tinha faca e o queijo na mão, porque ele tinha um cara que estudou a Revolução Cultural décadas e mais décadas, que era o professor Olavo. E a primeira coisa que o professor Olavo falou, ó, se você vai entrar, a primeira coisa que você tem que fazer é amarrar as mãos dos seus inimigos. O que o Bolsonaro fez? Ele não amarrou as mãos dos seus inimigos, não. Sabe por quê? O corpo de ministros que ele reuniu e o corpo de assessores, eles lhes diziam outra coisa. Eles lhe diziam outra coisa. Não dê ouvidos a esse velho aí, não. Pode ter certeza, pessoal. Muita gente ali dentro não deu ouvido ao professor Olavo. Aproveitou da popularidade do Bolsonaro, da direita, a própria direita, a massa que valorizava a figura do Olavo, fez o Olavo colocar
o professor Olavo não, fez o Bolsonaro colocar ali, né, ao lado dos seus vídeos, das suas lives, o livro do professor Olavo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, mas eu tenho certeza que o Bolsonaro nem sequer leu o livro. Eu tenho certeza que o Bolsonaro ele foi ensinado, ele foi assim, recomendado colocar o livro do professor Olavo ali, para as pessoas, os olavistas, né, puderem apoiar o Bolsonaro também. Mas quando se fala na aplicabilidade daquilo que o próprio professor Olavo sugeria o Bolsonaro aplicar, ele não aplicou, e eu tenho certeza que foi graças ao seu grupo de ministros e de assessores, de pessoas que cochichavam na orelha dele ali. E claro, no meio disso tudo não tem só militares, não, tem pessoas também da velha política que aproveitaram da ascensão bolsonarista e ficaram ali na rabeira do Bolsonaro, falando na orelha dele, papapá, e o Bolsonaro acreditando, né? Porque ele é um cara que sabe, ele tem vontade de articular, ele sempre teve essa vontade. Ele não falou que que não ia articular, ele falou que ia ter que articular, não é isso? Tudo isso misturado fez o Bolsonaro cometer cagadas fenomenais. Voltando então na questão do Nando Moura. Qual que foi a cagada? Augusto Aras na PGR, não é isso? Aquela coisa toda que a gente viu, né? Traição de algumas pautas de campanha. Realmente teve traição, sim. Teve traição, sim. E eu publiquei um vídeo aqui no canal rebatendo a lista de traições do Bolsonaro, né? Que foi produzida pelo pessoal do MBL, simpatizantes do MBL. Rebati algumas coisas, mas outras coisas não tem como rebater, porque são verdades irrefutáveis, sim. E Bolsonaro, cara, meteu cagadas estrondosas, fenomenais. Que o próprio professor lá falou, porra, puta que pariu, estão fazendo tudo diferente daquilo que eu falei. Do que eu estudei, eu sugeri fazer. Lideranças populares também migrando para a política. E aquela coisa, né? Facada nas costas do Bolsonaro, uma atrás da outra. Pá, 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 pá. Quem se dizia amigo, depois voltou como inimigo. Inimigo. Muitos ali. Muitos inimigos. Inimigos. E não foi por um acaso, né? Se ele tivesse ouvido pessoas especializadas em revolução cultural, como era o caso do professor Olavo, isso não teria chegado a esse ponto, não. Poderia ter errado? Claro, todo mundo erra. É parte da política. Cometemos erros e acertos e mais ainda, né? Não agradamos todo mundo. Mas com certeza as coisas não teriam chegado a essa proporção, não. Ai, papai. E aí veio um MBL, né? Nando Moura, quando começou a tecer as críticas dele de maneira justa a respeito do Bolsonaro, o que os cretinos estavam fazendo? Dizendo que o Nando Moura estava sendo um traidor e estava separando a direita. Com certeza, né? Tem sim uma pitada de palpites do MBL na orelha do Nando Moura ali na época. Existia sim. Existia. Cá entre nós. Mas ele estava criticando de maneira justa. Augusto Aras na PGR, porra. E o Nando Moura tava careca na época, né? Barbudo, com aquela carecona lá. E ele tava fazendo aquelas críticas de maneira justa, sim. Claro que outras coisas ele extravasou, né? Ele perdeu a linha. Para outras coisas, sim, ele perdeu a linha, sim, tá? Mas até então era de maneira justa. E sabe o que os caras falaram? Você tá sendo um traidor. Eu acho que isso foi a gota d'água. Eu acho que o que foi a gota d'água pro Nando pular fora do barco dos bolsonaristas, né? Foi quando o Eduardo Bolsonaro desconvidou o Nando Moura do Congresso Conservador. Porque ali, pôde ver, o seguinte, Nando Moura, ele tinha apoiado muita gente, ele tinha, mais do que isso, né? Ele tinha feito muitos canais do YouTube, ditos conservadores e de direita, se acenderem, graças a ele. Ele sugeriu esses canais no seu próprio canal do YouTube. E aí muitas dessas pessoas começaram a criticar o posicionamento do Nando Moura. Ah, esse cara tá indo contra o Bolsonaro, esse cara tá indo isso. E falando coisas do Nando Moura e se colocando como inimigas depois. O próprio Nando Moura colocou essas pessoas como adversários dele, né?
Mas o que a gente pode entender é o seguinte, que eram críticas justas e tinha que ser feito, e essas críticas tinham que ser feitas sim, porra. Todo mundo tinha que falar no momento, ó, Bolsonaro, se você tá errando colocando essa porra desse cara na PGR, caralho. Todo mundo tinha que ter falado isso. Não, vamos nos voltar contra o não do Moura. E aí é claro que o cara ia ficar adversário de vocês, seus otários, seus patifes, seus idiotas, palhaços. Vocês são burros, burros, imbecis, incompetentes. Ficaram bajulando a figura do presidente. Aí o presidente lá mamando na bola dele, sendo que ele estava cometendo cagada sim. Mas não era cagada só por conta dele, não. Era por conta das pessoas que estavam o assessorando, né? E também do seu corpo de ministros. Porque ele sempre consultou seu corpo de ministros. O erro do MBL, veja só, foi se esquecer de que Bolsonaro, para muitas coisas que ele fez no seu governo, ele consultou o ministro da Justiça, que era depois, né, Sérgio Moro. Sérgio Moro, quando virou ministro da Justiça, Bolsonaro consultava ele sim. O MBL, e aí o próprio Nando Moura, né, que é simpatizante do MBL, é simpatizante sim, tá? Eles se esqueceram disso. Se esqueceram que o Sérgio Moro, ou se esqueceram por maldade ou por mau caratismo mesmo, né? Por burrice ou por mau caratismo mesmo. Se esqueceram que o Bolsonaro consultava o Sérgio Moro para muitas questões. O Sérgio Moro não concordava? Tudo bem, mas ele consultava. Consultava. E outros ministros também, porque ele fazia reuniões. Bolsonaro sempre foi de conversar, gente. Vocês nunca perceberam que ele sempre foi de conversa, não? Claro, para certas coisas ele corta na raiz, né? Quando vem gente com pergunta idiota, ele vai lá e corta na raiz. Mas ele sempre foi de conversar e em grupo. Ele sempre permitiu, ele sempre foi a favor disso. Vocês não se lembram antes da campanha dele, não? Falou, Bolsonaro, o que você vai fazer com a imprensa? Vai fechar? Eu falei, não vou fechar a imprensa. Não é isso. Eu não sou a favor da censura da imprensa. Pelo contrário, sou a favor da liberdade de imprensa. E foi uma coisa que ele permitiu. Quantas vezes o Bolsonaro se voltou contra a imprensa, pessoal? Publicamente. Quantas vezes? Falar, não, eu vou denunciar esse. Ele não fez isso. É uma coisa bonita e tudo mais, mas foi outra atitude burra dele também. Ele não devia ter feito isso. O Olavo falava, olha, Bolsonaro, você tem que incriminar os seus inimigos, cara. Ó, amarrar as mãos deles. Não adianta falar mal do jornal X, ao jornal O Globo, ao G1, ao R7. Não adianta você falar mal de coisas genéricas sem atacar as pessoas, né? As pessoas particulares que te denunciam, que falam mal de você. Você tem que atacar pessoas específicas. Ele não fez isso. Outro erro. Isso não seria censura por parte do Bolsonaro, não. Ora, você tá vendo pessoas ali publicando matérias totalmente mentirosas dia após dia, mesma pessoa. O que você vai fazer com essa pessoa? É óbvio que você tem que entrar na justiça contra essa pessoa por publicar matérias mentirosas ali de cunho, que eu posso falar, difamatório, né? Tava acontecendo tudo isso. E o Bolsonaro não fez nada. Ele não acusou ninguém, jornalista nenhum. Porra, é óbvio que ele ia fracassar, ele tava caminhando pro fracasso. Mas porque estava sendo mal assessorado e porque tinha um corpo de ministros que deixou a desejar muitas coisas, principalmente no que se falava, no que se tangia aí em relação à Revolução Cultural. No que tangia a Revolução Cultural. Sérgio Moro e MBL. Olha, eu não preciso nem falar do quão tosco é esse movimento, né? Do quão é feio esse movimento, no sentido de que essas pessoas não enxergam a própria pequenez deles. Kim Kataguiri, né? Renan dos Santos, a família Santos no geral, né? Os outros caras, acho que o que eu consigo ter um pouco mais de empatia ali, que eu consigo ver que é diferente dos demais, é o Holiday, né? Mesmo ele tendo tirado 11 mil reais da campanha dele, o que se trata de um crime, né? E depois eles, se esqueceram, tirou 11 mil reais da campanha dele, né?
Tudo bem, a campanha dele foi barata? Foi, mas ele tirou 11 mil reais da campanha dele, que supostamente seria para pagar a faculdade dele lá na época, né? Mas é uma pessoa que você consegue ter um pouco mais de empatia em relação aos demais ali. Porque são pessoas perversas, canalhas, nojentas mesmo. Quando eles lançaram a terceira via, pô, eles não percebiam quanto que eles estavam sendo feios. Porque a popularidade do Bolsonaro, por mais que as cagadas estivessem acontecendo mesmo, e eu não tô falando de uma alta pandemia não, tá? Tô falando cagadas nas decisões que estavam sendo tomadas com seu corpo de ministros em outras questões políticas. O MBL estava querendo se colocar contra o Bolsonaro. Olha, veja só, pessoal. Tudo bem que a população brasileira tem lá seu resquício de idolatria, que é nojento. Mas dizer que o movimento MBL é formado de gênios iluminados que são muito mais capazes do que mais de 40, 50, 60 milhões de pessoas que declaram apoio ao Bolsonaro até hoje, é uma coisa inconsistente, não é? Não? Vocês não acham, não? Quer dizer, 4, 5 jovenzinhos ali que eles dizem que são líderes no MBL, nem se sabe como, né? Porque o MBL nem sequer tinha CNPJ. Quem determinou Kim Kataguiri como líder? Quem determinou Renan Santos como coordenador? Quem foi que determinou ali Arthur Moledoval como líder regional do MBL? Não se sabe, né? Será mesmo que esse grupelho, né, é formado de gênios iluminados a nível de Albert Einstein, né? A nível aí de Nikola Tesla, que são mais inteligentes, mais sábios do que mais de 60 milhões de brasileiros que ainda declaram apoio ao Bolsonaro? É muita... Isso aí é empurrar, tipo assim, é empurrar burrice goela abaixo, né? É empurrar... Burrice não. É empurrar... É empurrar... É empurrar mentira goela abaixo. Tudo bem, pessoal, que nós temos ali uma passagem bíblica muito interessante, né, que mostra que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Quando Pilatos consulta o povo, se ele realmente quer livrar Barrabás em vez de Jesus Cristo, e o povo grita Barrabás, Barrabás. Realmente, a voz do povo não é a voz de Deus. Mas quando se fala de inteligência, perspicácia, né? Será que só 60 milhões, será que 60 milhões de pessoas, no meio de 60 milhões de pessoas, não tem ninguém ali que compreende que Bolsonaro, né? Não tem ninguém ali que compreende que Bolsonaro errou, mas que pode continuar governando muito bem? Será que todo mundo ali é burro? É burro? O Bolsonaro só errou? Será que todo mundo ali entende Bolsonaro apenas como uma figura que errou e continua governando? E ele é o mito, é o mito, é o mito? É isso que vocês acham? Que o povo só sabe gritar mito, 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 ninguém lê nada, ninguém vai atrás de informações de nada? Que tudo que o povo lê a respeito de Bolsonaro é informação mentirosa? Que só Kim Kataguiri é o gênio iluminado dessa merda? Isso sabe o que é, gente? Isso é feio, é como se fosse um chihuahua querendo bater de frente com um rinoceronte. Latindo pro rinoceronte, falando, eu vou te intimidar, eu vou te intimidar. É isso que o MBL faz. Porque não tem condições, não tem cabimento, gente. Kim Kataguiri, mais inteligente que 60 milhões de pessoas que ainda declaram apoio a Bolsonaro. Que dó, né, gente? Que dó. Que dó. Ah, é porque perderam processos para mim da justiça, os bolsonaristas. Oh, meu filho, é nisso que você se baseia? Quer dizer, um juiz declarou que você sai vitorioso e Bolsonaro sai o perdedor. É isso que você se baseia? Que você ganhou um processo em cima do Nicolas, do Jean Willis, dos caralho a quatro, e você acha que você é o gênio iluminado? Porque você ganhou processos? Oh, meu Deus do céu. Quantos canalhas já ganharam processo aqui nesse país? Quantos canalhas? Tudo porque muitos juízes incompetentes definem as coisas aí sem entender muito bem. Ou porque são manobrados mesmo, né? Ou porque tem ali um certo complô. É isso que existe no Brasil. Não estou falando que é o seu caso, mas ganhar processo te faz mais especial? Ai, ai, ai. Mal você sabe que o Brasil é um
palco de injustiças, né, seu Kim Kataguiri? É um palco de injustiças. Agora, você querer movimentar todas as suas forças junto com o MBL contra o Bolsonaro é de dar dó, não é não? Vamos fazer manifestação dia 12 de setembro, unida a quem? Ao PT, ao PSOL, à CUT, não é isso? Ao PCdoB. Não, nós vamos unir as forças da esquerda e direita e papapá contra o Bolsonaro. Ai, ai. Resultado, nem o PSOL, nem a CUT, nem o PT quiseram participar das manifestações dia 12 de setembro, que foram um fracasso. Um fracasso. Enquanto no dia 7 de setembro, Bolsonaro tinha convocado o povo brasileiro para ir às ruas e deram assim, de 4 a 6 milhões de pessoas, cara, num lugar só, tomando conta. O MBL tava lá, pessoas na casa de, sei lá, 6 mil, 7 mil. E aí o PT falou, não, nós não vamos participar dessa manifestação, não. Né? Jogaram pro dia 2 de outubro. Da manifestação da MBL, quem participou? Fez Ciro Gomes, Tabata do Amaral, não é isso? Gente, Ciro Gomes, cara, Tabata do Amaral, Orlando Silva, era nisso daí. Que é isso? Vocês acham que vocês vão conseguir o quê? Mas voltando lá, MBL e Bolsonaro, olha, cara, de verdade, o que a gente vê hoje? O MBL sabe que a popularidade do Bolsonaro, só cresce, só cresce. E aí o que eles estão fazendo hoje? Estão lançando pessoas às ruas para falarem mal do PT sem usar o rótulo MBL por trás, né? Aí estão fazendo isso com Amanda Vettorazzo, Gabriel Constenaro, quem é o outro lá, que menino de óculos lá, ó, que leva cacete o tempo inteiro fazendo perguntas para as pessoas a respeito do PT. Então, olha só, o MBL sabe que é um grupo tão pequeno perto da popularidade do Bolsonaro que eles estão se fazendo de bolsonaristas infiltrados, mas que não se definem bolsonaristas. Ou seja, eles vão lá consultar as pessoas, mas eles não falam que são do MBL. E por que eles fazem isso? Porque a partir do momento que os bolsonaristas veem os vídeos desses caras, Amanda Vettorazzo, Gabriel Constenaro, o outro menino lá, os outros meninos da MBL, fazendo vídeos, os bolsonaristas vão automaticamente curtir os vídeos desses caras que são do MBL, mas que não expõem o rótulo do MBL. Vocês estão entendendo? Porque tanto bolsonaristas quanto o pessoal do MBL é óbvio que eles são contra o PT. Então eles usam da popularidade do Bolsonaro para conseguir popularidade também. Vocês acham que ninguém percebeu isso não? Vocês acham que eles não estão percebendo isso não, gente? Ai, meu Deus, que vergonha, né? Vocês usam da popularidade do Bolsonaro. Agora em relação ao MBL, né? Continuando em relação aí ao MBL. Quantas vezes vocês se provaram canalhas? Quantas vezes vocês fizeram isso? Arthur Moledo Duval, né? Ai, porque o povo lá falou mal de mim, né? O Nando Moura falou nos seus vídeos muitas vezes criticando as pessoas, fazendo piadas de mau gosto, você lembra? Né? Que, ai, porque as pessoas bolsonaristas fazem piadas de mau gosto, falam coisas idiotas e tudo mais. Beleza, e a respeito do Arthur Moledo Duval, a sua viagem à Ucrânia juntamente com o Renan Santos, dizendo que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Uma coisa é você fazer uma piada de uma situação que, como é que eu posso dizer, não está incorporada na tua realidade. É fazer apenas uma piada, né? Você não está praticando nenhuma ação efetiva contra ninguém por meio dessa piada. Agora o cara falou que fazia viagens para a Ucrânia para pegar a gringa, né? Igual o Renan Santos, né? Eu vou para chavecar a gringa mesmo, game, né? Ah, porque se tivesse um banheiro químico, né? Uma marmita ali e tal, eu ia fazer esse negócio todo dia. Chavecar a gringa, banheiro químico, comer marmita e papapá. Porque é o hobby dele. Os caras fizeram isso e foram para a Ucrânia, fizeram isso, falaram isso, que não era uma piada, seu Nando Moura, não era uma piada, foram para a Ucrânia numa situação de os ucranianos estavam desesperados e ainda soltaram uma coisa dessa. Quer dizer que todo mundo que é pobre é fácil? E aí colocaram o Kim para discursar. Nós não vamos colocar, é que é a base, né? Nós não vamos colocar o Arthur Moledo Duval como candidato à prefeitura de São Paulo, porque ele falou coisas absurdas. Mas eles fizeram isso, colocaram o Kim propositadamente, o Kim, para discursar
sobre isso, por quê? Para melhorar a imagem do Kim. Olha, o Kim é íntegro, olha, o Kim tirou o Arthur Duval, olha, é isso que eu gosto, né, de pessoas que fazem parte do mesmo movimento, mas não aceitam as barbaridades que os outros fazem ou falam. Que vergonha. Olha, eu vou falar a verdade, entre o Kim Kataguiri e esse porcaria desse Boulos, Guilherme Boulos, para a Prefeitura de São Paulo, eu prefiro o Kim Kataguiri, pelo menos porque ele tem mais domínio de questões técnicas. Não que eu seja favorável, totalmente favorável às questões técnicas, não. Mas eu tenho muito medo das alianças que o Kim vai fazer. E que podem comprometer e muito São Paulo. Eu não sou de São Paulo, mas eu tenho muito medo disso. Porque MBL e alianças com pessoas nefastas, a gente sabe muito bem que isso é uma coisa, ó, antiga. Vamos lá. Terceira via. Puxa vida, terceira via, cara. Eu preciso falar aqui que eles sabiam muito bem que não ia dar certo. Com Danilo Gentili com 4% de popularidade. Pede Luciano Huck. Popularidade ali no mesmo nível do Luciano Huck. Aí Sérgio Moro. Sérgio Moro, popularidade pede Bolsonaro, gente. Vocês não percebiam que era o Sérgio Moro que dependia do Bolsonaro e não o contrário, não? Quem fez a campanha do Bolsonaro foi ele e não o Moro. Moro veio depois, apareceu depois, como um herói ali da Lava Jato e tudo mais, mas veio depois. E quem é que não se lembra de algumas pessoas ali, da própria Lava Jato, chamando Bozo, né, Bolsonaro de Bozo, numas mensagens de WhatsApp que circularam na internet? Quem é que não se lembra? Quando teve aquela história toda lá também do Intercept, aquela coisa toda, quem é que não se lembra? Moro nunca foi Bolsonaro. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, não adianta voltarem suas forças contra o presidente mais amado da história do Brasil. É o presidente mais amado. Eu acho que nem na época do Império, do Dom Pedro II, tinham pessoas assim. Tá muito forte esse apoio. Tá muito, muito forte, tá cada vez crescente. Agora estão com as cagadas do PT, pô, ai, é o ex arrependido, né? Tô arrependido do meu ex. Tudo bem que tem as palhaçadas, esses babaovices idiotas, mas, de fato, entre um Lula e Bolsonaro, gente, quem que é menos pior? Então era isso aí que eu tinha que falar pra vocês. Eu não preciso falar mais nada de Kim Kataguiri, MBL, né? Porque eu acho que o vexame falou por si só, né? E não adiantou em nada. Agora, sobre Nando Moura, eu tenho uma coisa pra dizer. Nando Moura, Luiz Fernando Moura Canim, bota a mão na consciência. Você não vai ganhar nada com tudo isso que você está fazendo. Você vai colher raiva, né? E olha que essa raiva já comprometeu a sua saúde, você viu, né? Problema de estômago, problema no fígado, problema aí de insônia, comprometeu diretamente sua saúde. Não vai adiantar, cara, você voltar suas forças contra o Bolsonaro e dizer que ele é bandido e tudo mais, sendo que você está aí como simpatizante de um movimento que não vai dar outra, cara. Não vai pensar dois tempos na hora de te colocar no chão. Pode ter certeza disso. Quando eles não dependerem de você mais, você vai cair. Eles vão te colocar lá no chão. Assim como eles fizeram com todos os outros políticos da velha política. Renan Santos, que é uma espécie de Gregório do Vivier, né, da direita, porque na direita, né, da direita liberal, é um cara assim, descontrolado, enérgico, louco, aquele cara é louco. E ele vai fazer isso com você, sim, na hora que não depender da tua figura. Porque eles dependem da tua figura e dependem da tua relevância no YouTube. Porque até hoje, sim, de fato, você tem muita visualização. Mas no dia que as pessoas pararem de dar crédito ao seu canal, ao teu canal, e isso pode acontecer, Nando, dependendo do quão ávido você vai estar querer destruir a figura do Bolsonaro, e eu posso dizer para você que dificilmente isso vai acontecer, né? Certamente não vai acontecer, você não vai ter forças contra ele, cara. Você vai cair. Você vai cair. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Ah, e Nando, outra coisa.
Eu estava acompanhando há pouco tempo o que você fez lá com o Tiff 177, né, do Xbox Mil Grau. Pare para pensar, cara. Pare para pensar. Vê lá, olhe os vídeos do Tiff e vê se ele não tá com razão. Pelo menos no que ele tá falando a seu respeito em relação ao MBL, Bolsonaro, PT e tudo mais. Veja se ele não tem razão, ô Nando. Ouça as pessoas ao teu redor. Eu vejo que você não dá muito ouvido às pessoas, inclusive seus familiares, seu sogro, sua mãe, teu sogro, tua mãe, teu irmão. Você precisa ouvir as pessoas e perceber que não vai adiantar, cara. Não é questão nem de que não vai adiantar. Você tem que entender que sim, tem pessoas lá ao lado do Bolsonaro que são adversários, teus adversários, que te odeiam. Que te odeiam. Eu não estou falando que você tem que declarar apoio ao Bolsonaro, não. Mas por que você não pode fazer um vídeo igual o meu aqui? Tendo uma concatenação de ideias, uma razoabilidade nas ideias? E não ficar declarando apoio a movimento X, político Y, não é isso? Por que você não pode fazer isso? Não é declarar apoio ao Bolsonaro, não. É entender que foi o MBL o responsável por a gente estar vivendo tanta coisa ruim hoje. Ah, mas no Bolsonaro já vivíamos. Tudo bem, opinião sua. Pode continuar com essa opinião. Mas olha para onde que nosso país vai caminhar agora. Veja só. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam meu vídeo até aqui. Novamente, eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigado. Até a próxima. Falou!